Fala galera, beleza? Tá começando aqui mais um vídeo do canal Moto 020. Meu nome é Marley e hoje eu vou falar sobre a galera que anda de moto, mas que aparentemente deve ter descendência japonesa, né? Falar dos kamikazes, beleza? Mas antes de entrar no assunto, não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá aquela buzinada no sininho, aquela acelerada no like, comenta o que você tem a dizer sobre o assunto. Você sabe o que seria um kamikaze? E também compartilha com todo mundo aí, pra a gente tentar chegar cada vez mais num bom senso, num consenso aí de como seria o ideal de a gente tá pilotando a moto, né? Beleza? Então bora pro nosso assunto. Bom, a gente tem uma incidência de acidentes de trânsito gigantesco, né, que acontece com motos no dia a dia do trânsito. Eu não sei quantos casos de acidentes diários em média acontecem aqui no Distrito Federal, mas eu sei que é uma quantidade absurda, porque várias vezes, quase toda vez que eu tô indo ou voltando pro trabalho ou para onde eu estiver indo, vai ter um acidente envolvendo moto. Às vezes tem 2, 3 acidentes num trecho de 20 km, 30 km, 10 km. Às vezes teve um dia que choveu, então teve uma série de acidentes. Foram 3 acidentes seguidos, assim, no intervalo de 5 ou 10 km no máximo, e 2 deles envolvia moto, né? Esses dias agora eu vi de novo, né? Hoje eu não vi porque eu não peguei o horário de pico, né? Porque no horário de pico é o que acontece mais, mas possivelmente deve ter rolado algum acidente hoje de manhã, deve rolar acidente mais no fim do dia, né? Então a gente tenta refletir sobre o que está acontecendo, que a gente tem visto, né? Todo mundo fala que moto é perigoso, eu já falei num vídeo sobre isso especificamente, mas aí vamos tentar agora pensar do nosso lado, de quem tá pilotando as motos, né? O que faz você sofrer um acidente? Tirando quando é um acidente causado, ou um acidente que é um puro acidente, porque furou um pneu, ou porque tinha óleo na pista, ou alguma coisa do tipo, boa parte dos acidentes restantes vai ser porque a galera tá andando muito na loucura, sabe? Eu tendo a pensar que, eu não tenho dados sobre isso, né? Eu posso estar errado, mas pelo que eu percebo, a probabilidade de você ter um acidente de trânsito está diretamente ligada a como você anda. E eu não estou falando de velocidade, tá? A questão da velocidade é uma questão que também pode ser levada em consideração na questão dos acidentes. Porém, se você está numa velocidade um pouco mais elevada e não tem trânsito, coisa e tal, o risco diminui bastante, assim. O problema é quando você está numa velocidade alta, num trânsito muito puxado e tal, que aí você vai ter uma chance muito maior de um risco maior, né, de ter um acidente e tudo mais. Então, basicamente, eu comecei a reparar que sofrem muito acidente de trânsito galera que tá em moto pequena, motos de geralmente entregador, ou, né, as próprias CGs e geralmente CG que é o que mais tem, né? Vamos falar de CG, mas já vai englobar todas as motos da mesma categoria de outras marcas. Quando eu percebo acidentes de trânsito, na maioria das vezes é envolvendo CG. É difícil você ver uma moto de uma cilindrada mais alta, assim, de 250 cilindradas ou mais, envolvida num acidente. É muito difícil. Eu não lembro de ter visto, tá? Até hoje, nesses anos que eu ando de moto, eu não lembro de ter visto. Mas assim, teve um amigo meu que caiu numa CB500F porque tava andando num trecho que tinha muito buraco e tudo mais, e ele tava numa velocidade elevada. Aí ele deu uma chimada no guidão e ele não sabia o que deveria fazer quando ocorre a chimada. A chimada é quando o guidão fica dando uma tremida, uma chacoalhada. Ele freou, né, reduziu a velocidade, e isso faz com que você vá pro chão, porque a chimada vai ficando cada vez maior, aí já era.
O que dizem para ser feito quando dá estimada, por exemplo, é você acelerar ou pelo menos manter a velocidade, que aí a estimada automaticamente já passa. Eu já vi que é uma relação meio física da trepidação da pista com o giro da roda com o amortecimento funcionando ali, que vai dar a estimada. Uma coisa meio física mesmo, assim, mecânica, né? Então é uma somatória de fatores que quando chega num ponto muito específico vai dar uma vibração X que dá a estimada. Então se você mantém ou acelera, você sai dessa frequência, e se você reduz, você perde o controle mais fácil. Eu não vou saber exatamente porquê, mas tem alguns casos desses, né, que você vai cair por conta da pista e tudo mais. Ou, por exemplo, eu caí por conta de óleo na pista, por conta de pneu que furou, né? Mas causado assim, geralmente você vai ter muito acidente com motos pequenas. E as motos pequenas são essas de 150, 160 cilindradas, geralmente 125 também, né? Porque tem muita gente que anda nessas motos que anda meio de qualquer jeito, assim. Que é uma galera que anda, eu vou dizer, na loucura, que é o que eu vou chamar de kamikaze. Os kamikazes são essa galera que anda nessas motos e que sai costurando, sai fazendo, se arriscando no trânsito demais, assim. Ontem mesmo eu tava no corredor e o cara da frente tava com a roda que tava variando, assim, ó. A roda tava empenada, variando, e o cara era extremamente agressivo. Agressivo no pior sentido que a gente pode ter para alguém andando de moto no trânsito. Ele ficava puto, dava dedo, o mais de boa que ele fez foi aquela avançadinha de cabeça assim, negativo e tal, mas ele deu dedo pro pessoal. Teve uma hora que ele tentou chutar um retrovisor de alguém e não sei o que. E assim, você vê que o cara tava nessa pressa toda, nesse nervosismo todo, e ao mesmo tempo que tava com a moto toda fodida, possivelmente por alguma queda, ou não sei, porque pra estar com o pneu empenado, ou é buraco ou queda, né? Então a gente vê que sim, tem um padrão, tem um certo padrão. Não é falando que, não é condenando todo mundo que anda com moto pequena, mas a gente tem uma incidência maior de acidentes com essas motos, porque são as motos que mais tem no trânsito. São motos de entregadores. E eu já até falei num outro vídeo sobre motociclista ou motoqueiro, sobre essa questão de que existe um elitismo, de falar que essa galera é isso, aquilo, outro, pelo simples fator de ser uma galera que é mais quebrada, mais pobre, não sei o que. E aí a galera fica tentando, queria poder ter uma grana para poder fazer um track day, para fazer manobras de empinar, zerinho e não sei o que, num lugar que seja propício para isso. Mas como não tem grana, aí acaba que a galera faz no trânsito. Não que seja certo, mas é meio que uma questão estrutural, assim. É muito mais profundo do que falar tá certo ou tá errado, sabe? Não tô dizendo nem que tá certo nem que tá errado. Eu tô tentando fazer uma análise aqui geral sobre o que acontece. E aí, por outro lado, quando as pessoas pedem uma entrega, seja de alimento, seja de alguma outra coisa, de motoboys, acaba que você quer agilidade, né? Você quer pra ontem o que você demorou pra pedir, e aí você quer urgência e tudo mais. E aí o que rola? Rola que a galera vai entregar e eles vão no talo ali, né? Vão no famoso cabo enrolado. Só que isso faz com que eles tenham um perigo muito maior no trânsito, né? Você vai ter a pessoa tendo que chegar num trajeto de, sei lá, 10 km, 5 km, quase que em menos de 1 minuto por quilômetro ali, assim, que a pessoa já vai ficando indignada porque tá atrasado, não sei o que e tal. E aí tem muito caso, inclusive, de pessoas que pedem iFood, por exemplo, o entregador acaba sofrendo um acidente. Tem até casos de que a pessoa morre e aí a pessoa reclama porque o pedido não chegou, né? Não tem nem um pouquinho de humanidade em entender a situação que o entregador morreu, sofreu um acidente, ficou incapacitado de fazer a entrega, aconteceu qualquer coisa assim, foi pro hospital, não sei. E então, assim, a gente tem que tentar entender essa estrutura, porque é uma estrutura que começa na precarização já dessa galera que é entregadora e tudo mais. Inclusive tem o Galo de Luta lá, que faz um trabalho bastante massa, para não dizer palavrão,
O cara é muito cabuloso no que ele faz. Ele faz uma mobilização sensacional com a galera. E isso é para tentar buscar um pouquinho de melhoria. E para tentar, de repente, diminuir um pouco dessa questão da galera ter que estar nessa loucura, sabe? Porque a grana que ganham por uma entrega é muito pequena. E aí tem que fazer muitas entregas. E aí tem que fazer entregas em tempo muito curto. E isso é uma bola de neve, né? Uma coisa que é um efeito dominó ali, um efeito em cascata, né? Que vai uma coisa levando a outra de uma forma que você nem sabe mais porquê, mas você sabe que tem que ser daquele jeito ali e tal. E acaba que o risco de acidentes e tudo mais acontece. Então, assim, mas fora isso também, né? Você tem também as pessoas que estão com pressa pra ir pra casa ou pra chegar no trabalho. É aquela coisa, né? Tentar sempre sair no horário uns 10 minutinhos antes pra você do que você vai gastar de tempo, porque sempre vai ter um imprevisto, né? E se você estiver na pressa, por algum fator você não conseguir sair mais cedo, tenta ir com o máximo de cuidado possível. Tenta não ir muito na loucura, porque eu já vi galera fazendo umas manobras no meio do trânsito que eu falei, meu amigo, isso é... Tipo, teve uma vez que o cara fez uma curva duas curvas 90 graus e entrou na minha frente cortando assim no corredor, velho. Se eu não tivesse numa velocidade baixa, tinha batido. Ou ele tinha batido na minha roda, ou eu tinha batido na traseira dele, assim. Então, vamos ter esse cuidado, porque é uma parada muito séria, assim, saca? É uma parada que são vidas que estão em risco e não é brincadeira. Eu sei que essa galera tá na correria e precisa, por conta das precariedades e tudo mais, mas a ideia é que tente sempre diminuir os riscos, né? Porque você acaba tendo um acidente, às vezes envolvendo outros veículos, às vezes envolvendo até pedestres, né? Outras motos também, é mais raro, né? Uma moto com outra moto, mas também vai acontecer. Mas a gente tem que pensar nessas questões todas. E você que tá de carro, simplesmente tenta, quando tá o trânsito mais puxado, cara, tenta manter o corredor da esquerda mais aberto. Sei que não tem legislação falando de que é proibido ou permitido andar no corredor, mas a galera anda no corredor, porque se você tem um trânsito em que as motos estão fluindo e aí você proíbe as motos de fluir para elas andarem atrás dos carros, vai piorar a situação, inclusive para você que está de carro, né? Se a gente tiver essa consciência de que a moto fluindo no corredor é muito mais benéfico para o trânsito do que se a moto estiver aqui, ó, no meio da faixa e para e anda quando está com o trânsito mais parado, né? É exatamente isso, um dos motivos que fazem muita gente ir pra moto, porque a moto é mais esguia. Por que entregador não entrega de carro? Porque consome muito combustível e porque não é tão ágil no trânsito, né? A moto você estaciona em qualquer lugar e o carro não, e tem vários fatores. Então vamos tentar pensar que se você tá de moto, tenta andar da forma mais segura possível. Eu sei que às vezes você vai estar com pressa, mas não sai fazendo loucura não, velho. Tem uma galera que deita com as pernas aqui, deita de barriga, faz não sei o que no meio de trânsito. Tudo bem, se não tem muito carro assim, não vai ter tanto risco, mas o risco tá aí, né? Além disso, andar no corredor, tem uma galera que anda muito na loucura e isso acaba gerando muito um acidente. Não tô culpando, eu tô só tentando fazer uma reflexão sobre tudo que acontece. E você que tá de carro, tenta sempre manter a vista no retrovisor lateral, tenta manter a faixa aqui mais aberta para poder a gente passar de moto. Não é soberba, não é sacanagem nossa, não, é porque a moto consegue passar. E se vocês conseguem abrir um pouco o corredor, a gente tem um pouco mais de possibilidade e segurança de manter o nosso trajeto e chegar no nosso destino, que é só o que a gente quer, beleza? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, dá aquela buzinada no sininho, dá aquela acelerada no like, comenta aí sobre as situações de trânsito que você passa, você de moto, você de carro. Me fala se faltou alguma coisa nessa reflexão, assim, pra gente trabalhar. Compartilha com todo mundo. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu!